Olá a todos, bem-vindos aqui ao canal do Maior da Minha Aldeia e neste vídeo é a apresentação dos 32 participantes do Campeonato Nacional do Maior da Minha Aldeia, já a quarta edição, e começou este último domingo, no dia 22 de junho, e que vai se realizar em duas fases. Na primeira fase é para determinar os 8 melhores classificados, que depois vão jogar uma segunda fase que começa em setembro, num formato de playoff, para determinar o Campeonato Nacional. Os vamos aqui a ver os 32 participantes. Portanto, isto está dividido em quatro categorias. Vamos começar pelos competidores. Antes de começar aqui a falar do Adega, já agora referir que os 12 torneios do campeonato é o Seven Wonders Duel, o Azul, o Carcassonne, o Kingdom Builder, o King Domino, o Patchwork, o Splendor, o Stone Age, o Takenoke, o Burgundy, o Welcome to e o Wingspan. Em relação à edição do ano passado, houve uma saída e uma entrada. Neste caso, saiu o Targ e entrou o Burgundy. Os critérios de seleção para os jogos do campeonato desta vez foram definidos pela organização como os jogos tinham selecionados para o campeonato tinham de ter uma média acima de 30 jogadores nas temporadas e todos eles têm essa média. Teriam de ser jogos que não têm um grande pendor de sorte, e quando eu digo pendor de sorte é tipo um can't stop, ou um merchandise em que os dados rolam mal, por exemplo um Marrakech, também é dados, mas tem a sua estratégia, mas às vezes não dá nada, a sorte não está do nosso lado e não se verifica. É possível verificar-se em alguns destes jogos esse fator sorte, mas bastante mais reduzido. Outro fator também era a complexidade, o tempo que o jogo demora a concluir. Por exemplo, há aqui jogos que podemos estar aqui a acrescentar, como o Terraforming Mars ou Ark Nova, mas são jogos muito demorados para que a sua partida acabe em 10 dias e a jogar por turnos. E nós não queremos estar aqui a ver partidas a serem decididas por tempo, os jogadores a ficarem descontentes porque a partida acabou por tempo e foi assim que foi decidido. Portanto, foi selecionado jogos que diria eu que são médios, que têm um bom nível estratégico associado, mas que garante que acabam dentro daquele prazo definido. Diria eu que o jogo mais demorado será o Stone Age, desta lista dos 12, mas em princípio, se os jogadores estiverem bastante ativos, acabam a partida quase com certeza. Portanto, agora voltando aqui ao Adegas, que é a sua quarta participação aqui no Campeonato Nacional, ele que já terminou em 27º e 39º nas duas primeiras edições e na edição do ano passado terminou em 28º lugar. As duas primeiras edições tinham um formato diferente, como podem ver eram 33 e 30, mas eram os 10 melhores torneios. Claro que se o jogador fosse a todos os torneios, a margem para errar era maior. Quem ia a poucos torneios, a margem era bastante diminuta e há alguns jogadores que vamos aqui ver na lista foram a menos de 10 e foram prejudicados por causa disso. Não, se calhar não estavam a jogar para o campeonato, estavam mais a jogar pelo gosto do, do torneio, mas a ideia do campeonato, por exemplo, da edição do ano passado, eram 12 torneios, porque nem toda a gente adapta-se a ir a muitos torneios. 30, para alguns 30 é muito, para outros ainda não, mas 12 é se calhar um número mais correto. Mas ao irem todos ao mesmo número de torneios, põe todos os jogadores em pé de igualdade. Isso é muito importante. Em termos de temporadas, o Adegas já tem 14, começou a jogar na temporada 3. Destaca-se como pontos fortes para em relação à média dos participantes no King Domino e no Burgundy. Pontos mais fracos será no Kingdom Builder, onde tem aqui uma média de 100 neste momento dele. A especialidade dele no Board Game Arena é o Teotihuacan City of Gods, onde ele já jogou algumas edições aqui na aldeia e que já teve algumas medalhas também. Infelizmente é um jogo que há algumas edições que não se realiza nas temporadas. Cuspo. Nas duas primeiras edições fez o H50 e 51 e na edição do ano passado ficou no 29º lugar. Já tem 12 participações. Destaca-se no Burgundy e no Takenoke em relação à média.
Terá como pontos mais fracos o Carcassonne, o Kingdom Builder, o Wingspan, todos esses jogos abaixo dos 100 DL. Portanto, ainda será um novato nesses três jogos. As especialidades dele é o Cansop e o Gamal. Galamos um tutorista também no campeonato. Fez o lugar 64, 34 e 15º. Tem vindo a melhorar, que é um bom sinal que ao ir a menos torneios na primeira edição, se calhar a sua margem era bem mais curta e ficou num lugar mais abaixo. Depois na edição seguinte participou em mais e nesta edição que estava em pé de igualdade com os outros, embora eram menos jogadores, eram só 32 no total, ficou em 15º. Também é um totalista nas temporadas, começou a jogar na temporada 1 e em pontos mais fortes é o Takenoko e o Burgundy que está um bocadinho acima aqui da média. Carcassonne e Wingspan serão os dois jogos que ele terá mais dificuldade aqui nos 12 torneios do campeonato e tem como especialidades no Board Game Arena o Penny Press, o Mr. Jack, que ele já ganhou algumas medalhas aqui na aldeia, e o Russian Railroads. Marco 16V, que tem uma participação no Campeonato Nacional que foi do ano passado, terminou em 27º lugar, já tem 7 temporadas, começou a jogar na temporada 10. Destaca-se para este campeonato com o Splendor como o seu ponto mais forte. Terá mais dificuldades no Burgundy e no Kingdom Builder, onde ele está abaixo de 100 EL, ainda é um novato nesse jogo. As especialidades dele na aldeia é o Sol e o Get On Board de Paris, a versão de Paris-Roma. Marco Ante, um tutorista no campeonato e nas temporadas, já tem 16. Fez 45º, 12º e agora na última edição 14º lugar. Tem como pontos mais fortes o King Domino e o Patchwork, que está acima dos 250 dela. E terá mais dificuldades no Welcome to e no Wingspan. Merchandise e Lucky Numbers são as especialidades dele, com mais taxas de sucesso e mais partidas provavelmente no Board Game Arena. N. Maurício é a sua terceira participação no Campeonato Nacional, ele que já tem duas. Participou nas duas primeiras com o lugar 54 e 61, que é um bom sinal. Ao participar em 7 torneios, logo estava a 3 dos torneios, que era necessário 10, pontuaram 0, portanto, prejudica muito a posição final, portanto, na altura não estava mais a disputar pelo gosto dos jogos. Já tem 13 temporadas, começou a jogar na temporada 4 e tem como pontos fortes para este campeonato o Kingdom Builder e o Splendor. Terá mais dificuldades no Wingspan e o Burgundy, que ainda é um novato, está abaixo de 100 DL. Potion Explosion e o Kingdom Builder são as duas especialidades dele no Board Game Arena. Pedro MM, a sua terceira participação no campeonato, ele que participou pela primeira vez na edição de 2022 com o 31º lugar. A edição do ano passado terminou em 22º e vai haver mais outros jogadores com 22º, porque no desempate não havia mais forma de desempatar os jogadores, portanto não é o único no 22º. Em termos de temporadas, 12, começou a jogar na temporada 5 e tem como pontos fortes aqui o Kingdom, que estão ligeiramente aqui acima da média, e o Carcassonne com o seu ponto mais fraco, que está aqui abaixo dos 100 L, e há aqui vários jogadores bastante fortes no Carcassonne. Airwolf é neste momento o número 2, quando estou a gravar este vídeo, no Board Game Arena, e o Architects of Western Kingdom, ambos já 2 torneios que ele já ganhou medalhas nas temporadas aqui da aldeia. PT Kripperdad é um estreante em campeonato nacional, já tem 4 edições em temporadas, tem como pontos fortes o Takenoko, mas com pontos mais fracos o Carcassonne, o Kingdom Builder e o Splendor com abaixo de 100 L, onde ele ainda é novato nesses jogos. O Romy Rami é o jogo com maior taxa de sucesso aqui no Board Game Arena da parte dele. Infelizmente não é um jogo que pelo menos ainda não entrou nas temporadas do maior da minha aldeia.
Próximo, o Recruit 87, que participou na edição do ano passado, terminando em 26º lugar. Já tem 4 participações em temporadas. Tem como ponto mais forte o Takenoko, onde ele se destaca em relação à média, com cerca de 200 del. Com pontos mais fracos, o Burgundy e o Kingdom Builder, que está abaixo de 100 L, onde ainda é um novato nesses jogos. Can't Stop e Maracaibo são as duas especialidades dele aqui no board game e na aldeia também. Ruben TPT estreia-se também neste campeonato. Tem 3 participações em temporadas, começou a jogar na temporada 14. Destaca-se no Seven Wonders Duel e no Burgundy acima da média. Tem como pontos mais fracos o Kingdom Builder, o King Domino e o Welcome to. Especialidades é o Gaia Project e o Terraforming Mars, que são jogos tipicamente pesados. Portanto, é uma incógnita deste jogador, porque ele não conhece muitos destes jogos, ou tem jogado muito pouco, mas normalmente os jogadores que se adaptam a jogos pesados, com 3, 4 partidas de um jogo destes, podem se adaptar facilmente e começar a ganhar várias partidas. Portanto, vamos ver como é que ele corre neste campeonato. Especialistas nesta categoria são jogadores que se destacam em se calhar 3, 4 jogos muito, muito, mas depois tem outros jogos que estão, não dominam e portanto são grandes incógnitas para o campeonato. Pode correr muito bem ou pode correr muito mal, depende. Vamos começar aqui pelo André Miguel LAA. Portanto, aqui ele já participou em duas edições de campeonatos, mas como disse há bocado, 4 torneios, 7 torneios, e a contagem era 10 os 10 melhores torneios, logo aí ele era prejudicado, não iria ter qualquer chance de disputar o campeonato. Ficou no lugar 56, 96 e 54, mas isso é mais irrelevante, porque não estava mais pelo gosto dos jogos do que propriamente de disputar um título nacional. Em termos de temporadas, começou a jogar na temporada 4 e já vem com 13 edições. Destaca-se principalmente no Welcome to, que está aqui neste momento na ordem dos 600 L, no Carcassonne e no Azul, que está aqui acima dos 400 L. Portanto, aqui é um claro especialista em 3 destes jogos. Mas depois, em contrapartida, o Kingdom Builder, o Takenoko e o Wingspan está abaixo de 100 L. Portanto, é uma grande incógnita. Isto pode correr muito bem nestes jogos, mas depois os outros não serem suficientes, não obter pontos suficientes para se qualificar para os playoffs. Portanto, é uma grande incógnita. A especialidade dele é o Welcome to e nota-se tal com algumas mudanças também já aqui na aldeia. Bolinha 91, à primeira vista parece que não é um especialista, mas garanto que é. É um estreante no Campeonato Nacional, também é a sua, vai com 3 temporadas neste momento. Pontos mais fortes será o Seven Wonders do e o Burgundy. E pontos mais fracos será o Carcassonne, o King Domino e o Patchwork, onde ele está abaixo dos 100 L. As especialidades dele é o Arc 9 e o Terraforming Mars, com já medalhas aqui na aldeia. E isso é que destaca um bocado o perfil do jogador. É um jogador mais para jogos pesados, portanto, pode ser uma grande ameaça nestes jogos que, se ele se aprender e começar com 3, 4 partidas, começar a perceber a lógica do jogo, pode se adaptar muito facilmente e começar a dominar alguns destes jogos. Portanto, vamos ver como é que corre. El Tostas participou o ano passado e terminou em 31º lugar. Na edição de 2022 terminou no lugar 91, mas era um bocado irrelevante, já que foi mais pelo gosto dos torneios, dos jogos, e porque ele só foi em 5 dos 30 torneios. Já tem 8 temporadas, começou a jogar na temporada 9. Tem aqui um destaque para o Azul. O Kingdom Builder é o seu ponto mais fraco, que
está abaixo dos 100 L. O resto dos outros jogos ele já jogou pelo menos para ter um L acima de 100. As especialidades dele é o Lucky Numbers e o Dominó. Também é uma incógnita, porque ele domina, só um jogo é que ele não domina. Tem um jogo que ele domina muito bem, mas depois os outros não sabe-se. Portanto, vamos ver como é que corre para este campeonato. Mas penso que vai obter uma melhor posição em relação à edição do ano passado. Pelo menos assim o espero. Espero para todos, mas portanto, alguém vai ter que ficar mais abaixo. JM Freitas participou na edição de 2022 com o lugar 87, outra situação de estar em menos de 10 torneios. 10 temporadas, começou a jogar na temporada 7. Tem como pontos mais fortes o Azul e o King Domino. Portanto, é onde ele se destaca com valores acima de 300 ou aqui o King Domino está mesmo quase nos 300. Como especialidades dele é o Potion Explosion e o King Domino. Portanto, vamos ver se estes dois jogos são suficientes para ele chegar ao playoff e depois nos outros jogos ganhar pontos suficientes ou não. João 104, com um destaque que esta é a sua quarta participação no campeonato e um destaque nas várias posições. Fez 35º, 45º, 15º, ou seja, ele tem terminado sempre em 5 no final. Vamos ver se termina agora em quinto ou consegue terminar num 25º ou então em múltiplos de 5, portanto décimo ou 20º. Portanto, uma curiosidade se esta sequência vai se manter ou não. Temos temporadas, já vem em 10, começou a jogar na temporada 7 e tem jogado regularmente. Tem como pontos fortes e aí destaca-se claramente o Stone Age e o King Domino, que também está aqui perto dos 250 dele, com as suas maiores especialidades para este torneio. A sua especialidade é o Stone Age e o Q-Birds, com maior taxa de sucesso no Board Game Arena. José Sousa, que participou na edição do ano passado, foi o primeiro jogador a ficar fora dos playoffs, que ficou em nono lugar. Já vem com 7 participações, começou a jogar na temporada 10. Destaca-se no Takenoko e no Stone Age, onde está acima da média. Como se pode ver aqui, ele está aqui com 250 Dell no Stone Age e no Takenoko está aqui nos 400. O King Domino e o Kingdom Builder são jogos que ele está aqui nos 100L, onde ele terá mais dificuldade em obter vitórias. E as suas especialidades é o Q-Birds, o Mountain Goats e o Villagers, com bastante sucesso já aqui na aldeia. Aqui temos um humano velho que participou na edição do ano passado e terminou em 22º lugar. É mais outro jogador em 22º e não vai ser o único. Tem 8 temporadas, começou a jogar na temporada 9. Tem como pontos mais fortes o Carcassonne e o Stone Age. Ainda também é bastante forte no Kingdom Builder e também o Seven Wonders Duel e o Welcome to, que está nos 200 L. Portanto, destacas em alguns jogos, portanto, é por isso é que está na categoria de especialista, mas depois outros jogos como o Burgundy, que ainda é um novato, o Patchwork, que está aqui nos 100L, portanto, será uma incógnita nesses jogos. A especialidade dele, Downforce e Dice Hospital, já com algum sucesso aqui na aldeia. Eu digo que este jogador é o Zé e é mais fácil assim. É uma estreia no Campeonato Nacional. Ele que já vem na sua 12ª temporada, começou a jogar na temporada 5. Destaca-se claramente aqui no Carcassonne. Ele praticamente é um foguetão. Este desenho é em azul. Nos outros jogos está abaixo da média. Portanto, vamos ver se um jogo consegue fazer diferença e ele consegue se destacar nos outros jogos ou não. Tem vários pontos fracos, o Seven Wonders Zoo, o King Domino, o Splendor, o Takenoko e o Burgundy, que está abaixo dos 100L. As especialidades Can't Stop e Lost Cities. E o Zoom Firestarter,
que também é o estreante aqui na aldeia. Outro especialista, pelo menos nos meus olhos, já tem 5 temporadas, tem um destaque claro no Wingspan. Provavelmente parte à partida como um dos favoritos a ganhar o torneio do Wingspan no campeonato. Pontos fracos, vários, ou melhor, são os vários jogos que ele está abaixo de 100 L, como é o Azul, o Carcassonne, o Kingdom Builder, o Patchwork, o Spanners, o Stone Age. Portanto, vamos ver se 3, 4 torneios conseguem fazer diferença para ele e ele consegue melhorar e obter alguns pontos nestes outros jogos para fazer diferença. As especialidades dele, Ark Nova, Terraforming Mars e Wingspan, portanto ele é forte em jogos pesados e especialmente jogos de cartas. Portanto, curiosidade também ver se no Seven Azul se ele se adapta bem a esse jogo. E aqui é outra categoria de jogadores, que é os Dark Horses, são jogadores que podem se surpreender e ser, no final chegarem aos playoffs e ganharem até se calhar terminarem no pódio, presumivelmente. Portanto, vamos ver esses jogadores. Começamos aqui com o Alfarinha, que é a sua é o seu quarta edição no Campeonato Nacional. Tem vindo a melhorar, mas as duas primeiras edições foi poucos torneios, logo aí a sua classificação estava morta à partida. Fez 18º na edição do ano passado. Já vai com 11 edições, começou a jogar na temporada 6. E aqui nota-se um gráfico azul em alguns locais abaixo da média, mas já começa a haver vários locais acima da média em relação aos seus oponentes. Mais forte no Stone Age, Welcome to e Seven Wonders Azul, mas mais fraco no King Domino e no Burgundy. A especialidade dele, viagens de Marco Polo, aqui na aldeia. Diogo Andrade Alves, um dos jogadores que chegou ao playoff no ano passado. Ele fez 13º na primeira edição, 18º na segunda, agora fez 6º e chegou à segunda fase na edição do ano passado. Tem só 6 temporadas, ele só participou na temporada 5, 6, 8, 10 e 16. Normalmente é um jogador que vai às versões do Campeonato Nacional, nas temporadas não participa tanto. Pontos fortes, Carcassonne e o Kingdom Builder, onde ele se destaca mais na sua curva, mas depois tem pontos mais fracos como o Stone Age e o Welcome to Wingspan. Mas como foi um jogador que atingiu o playoff ano passado, é um Dark Horse, talvez para chegar às meias finais, quem sabe, vamos ver se assim consegue obter esse resultado. Sushigo e Kingdom Builder são as suas especialidades aqui na aldeia. João Margarido, que fez 24º, depois 7º lugar na segunda edição, depois foi um 17º na edição do ano passado. Tem 11 participações, porque na temporada 11 não começou a jogar na temporada 5, só que não participou na temporada 11, é a única que, mas desde o resto, desde a temporada 5 tem participado sempre, com exceção da 11. Fortíssimo no Carcassonne, onde ele quase está aqui nos 700 L, aqui na curva. Stone Age também bastante forte, está aqui nos 400 L. O Patchwork e o Wingspan é onde ele terá mais dificuldade, mas ele mais ou menos adapta-se a vários jogos. Portanto, a questão é se vamos ver se corre melhor que o ano passado e tem uma melhor performance ou não. As especialidades Carcassonne e Cacau aqui na aldeia, com algumas medalhas já. Mr. Diegas, que participou na edição de 2022, terminou num 42º lugar, mas o lugar é menos importante porque só foi a 8 torneios. Logo aí a sua classificação é um bocado enganadora, se calhar ele se tivesse ido a mais torneios teria tido uma posição mais perto do top 10, ou até mesmo no top 10. Já tem 10 temporadas, começou a jogar na temporada 7. Destaca-se especialmente no Burgundy, onde ele está aqui nos 450 Dell e no Seven Wonders Azul, que está aqui nos 350 Dell neste momento. Mas é um gráfico que adapta-se a vários jogos. Onde terá mais dificuldade é o Kingdom Builder, onde ainda é um novato, e no Carcassonne, que está no 100L,
E há vários jogadores fortes nesse jogo. Especialidades: Marco Paulo 2 e o Tzolk'in aqui na aldeia, já com algumas medalhas também. Nuno Moura, também um Dark Horses, chegou na edição do ano passado aos playoffs, terminou em quinto lugar, tem vindo a melhorar de edição para edição, fez um 38º, 22º e agora um quinto. Vamos ver se agora consegue chegar pelo menos às meias finais nesta edição. Tem 12 temporadas até o momento, começou a jogar na temporada 5. Também é um daqueles gráficos que se nota que ele se destaca em vários jogos acima da média, embora há um ou outro que está um bocado abaixo, que é o Stone Age e o Kingdom Builder, onde ele terá mais dificuldades a ganhar pontos. As especialidades dele, Red 7 e o Seven Wonders Duel. Paiva, também outro Dark Horse para tentar chegar pelo menos aos playoffs. Alguns não vão chegar, mas é um dos candidatos pelo menos a chegar ao top 8 deste campeonato. Tem 2 décimos lugares e um 13º na edição de 2022. É um totalista também em temporadas. Começou a jogar na temporada 1 e já vem com 16. O Kingdom e o Carcassonne serão as duas suas maiores especialidades, embora depois tenha algumas maiores dificuldades no Patchwork e no Kingdom Builder. As especialidades dele é o Carcassonne e a Batalha Naval, já com algumas medalhas aqui na aldeia. Samidi, também outro jogador que se adapta a vários jogos, embora o elo dele não passe dos 300 elo em nenhum destes jogos, penso eu, se calhar no King Domino, mas muito constante em muitos deles. Portanto, muitos destes jogos está à volta dos 200 dele. Já tem 13 temporadas, só não jogou na temporada 13, se calhar pelo número 13, mas já tem 13 temporadas no total e começou a jogar na temporada 3. Fez 21º na primeira edição, 11º na segunda e agora 11º também na edição do ano passado. Mas ver se nesta edição consegue terminar em lugar de playoff. Destaca-se principalmente no Kingdom e no Carcassonne, e o Kingdom Builder e o Azul são jogos que ele terá mais dificuldade. Mesmo assim, muito constante, ou seja, não, é um jogador que está muito nos 200 dele, portanto ele pode se adaptar e obter vários pontos nas várias partidas. Destaca-se como especialidade o Boomerang USA e o Lucky Numbers, já com algumas medalhas aqui também na aldeia. Daimerland que também é a sua quarta participação no Campeonato Nacional. É ele que terminou em 19º na primeira edição, depois terminou em 6º, com um excelente resultado na segunda edição, e na edição do ano passado terminou em 22º lugar. No total já tem 12 participações, começando a jogar na temporada 5. Destaca-se principalmente em relação à média no King Domino e no Splendor, e os seus pontos fracos será o Welcome to e o Wingspan, onde ele terá mais dificuldade. São os dois jogos que ele está abaixo dos 100 L, onde ele será mais novato. Especialidades: o Century e Spice Roll, onde ele já ganhou várias medalhas, e o Potion Explosion. Verbal, também o outro Dark Horses para este campeonato, poderá chegar aos playoffs. Começou, já é a sua também quarta participação no Campeonato Nacional. Na primeira terminou no lugar 60, depois melhorou para o 14º. Na edição do ano passado terminou em 13º. Vamos ver se agora consegue subir mais alguns lugares nesta edição. Começou a jogar na temporada 5, no total já tem 12 temporadas e tem como pontos mais fortes o Stone Age, o Carcassonne e o Azul, onde ele se destaca claramente, mas depois tem outros jogos onde ele ainda é novato, que é o Burgundy e o Splendor, onde os valores dele está abaixo dos 100. A especialidade dele, Potion Explosion e o Stone Age. E por fim, o último Dark Horses daqui da lista, temos aqui o Experience 626,
que terminou em oitavo lugar, foi um dos jogadores que chegou ao playoff, foi a edição do ano passado. A edição de 2022 terminou no lugar 52 e já vem com 10 participações em temporadas, começou a jogar na temporada 7. Destaca-se principalmente no wingspan e tem como ponto mais fraco o Splendor, mas é uma jogadora que se adapta a vários jogos, portanto poderá obter vários pontos ao longo do campeonato. Especialidade Wingspan e Marco Paulo 2. E agora os favoritos ao título, jogadores que eu pelo menos penso que vão chegar à fase do playoff, provavelmente terminarem em lugar de pódio ou pelo menos voltar para isso. E começar com o Govir, que foi o campeão da edição do ano passado. É também a sua quarta participação. Terminou em 11º na primeira edição e só foi a 12 torneios e era aos 10 melhores. Portanto, ele se calhar, se na altura conhecesse mais, provavelmente até terminava num lugar de pódio. Na edição de 2022 terminou em terceiro lugar com 25 torneios e a edição do ano passado, como disse, terminou em primeiro. Tem 13 temporadas, começou a jogar na temporada 4. Nenhum dos jogos, todos os jogos dele estão acima da média dos seus. O seu gráfico está todo acima da média dos seus oponentes. Portanto, uh, ele não tem realmente ponto fraco. Eu digo aqui que ele tem dois pontos fracos, mas são os dois jogos que ele. O Seven Wonders está aqui nos 300L e o Takenoko também de cerca de um bocadinho abaixo dos 300L. Logo aí, e é o que eu considero mais os jogos onde ele terá se calhar mais dificuldade. Não, ele tem facilidade, mas são os jogos que ele destaca-se menos em relação aos outros 12. Portanto, é só. Mas na realidade não são pontos fracos, mas tinha por algum e pus esses dois jogos. Pontos fortes, se não é para dizer todos, então vamos dizer aqui o Azul, com cerca de 700L, o Carcassonne, que está aqui nos 600L, o Kingdom, que também está perto dos 600L, e o Stone Age também acima dos 500L. Portanto, todos jogos muito fortes. E as suas especialidades, que é mais engraçado, o Cacau e o Adahar, onde ele já atingiu o número 1 no ranking dele aqui no Board Game Arena. Portanto, teoricamente o favorito, já que vem aqui com o título, o Cram, que terminou a edição do ano passado em terceiro lugar, terminou em lugar de pódio. A edição, também participou na edição de 2021, num oitavo lugar. No total já tem 14 temporadas e também começou a jogar na temporada 3 e tem jogado regularmente também. Destaca-se principalmente no Splendor e no Stone Age, embora todo o seu gráfico está acima da média, portanto, tal como logo ouvir, é um jogador muito forte para a competição deste campeonato. Provavelmente é talvez o maior competidor em relação ao Govir para este campeonato, mas não é o único, vamos ver mais. O seu ponto mais fraco será o Kingdom Builder, mas mesmo assim está mais forte que o resto da média. Especialidades, o Open Season, que já atingiu o número 1 no ranking aqui no DL no Board Game Arena, e o Agrícola também. E temos aqui o Running Wall, que o ano passado terminou em segundo lugar, e na edição de 2022 terminou em oitavo. Já vai com 9 temporadas, começou a jogar na temporada 8. Tem vários jogos fortes, como o Azul, o Splendor e o Carcassonne, mas depois tem outros pontos mais fracos, o Stone Age, o Burgundy e o Wingspan, onde ainda é um novato. Se ele conseguir melhorar nesses jogos e obter estes pontos, poderá ser um jogador bem mais forte para o campeonato. A ideia que, pelo menos eu prevejo, é que ele atinja aos playoffs, mas tem de suprimir estas falhas que ele tem nestes jogos. A especialidade dele no Board Game Arena é o Draftosaurus e o Puerto Rico. Só aqui um ponto de situação. Para a segunda fase, que houve uma alteração em relação à edição do ano passado, os jogadores têm um poder de veto e a ideia eles vão selecionar um jogo
Normalmente é o jogo mais fraco deles, para que não haja um jogador a selecionar o jogo que o seu oponente é mais fraco e depois serem jogos muito desequilibrados, e a ideia é ter jogos mais equilibrados. Portanto, isso poderá mudar um bocadinho a balança, por exemplo, do Running Mal comparativamente ao Okran e ao Govir, em que se adaptam a vários estilos de jogos, e isso poderá mudar um bocadinho. E pronto, isto era a apresentação dos 32 jogadores do campeonato. Nós vamos fazer edições regulares para ver o ponto de situação, como é que estão na classificação da tabela e ver quem é que são os 8 apurados para a segunda fase do Campeonato Nacional. Espero que tenham gostado deste vídeo e até um próximo vídeo. Tchau!